Nos destaques do Panorama CBN de hoje, eu te conto que a Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica pede que só pacientes graves façam teste de Covid. Por causa do avanço da variante Ômicron, o governo de São Paulo recomenda restrições em estádios e em eventos. E procura pela primeira dose da vacina contra a Covid em Quebec aumenta mais de 400% após o anúncio de restrições na venda de álcool e maconha. Panorama CBN. Olá para você que está ouvindo o Panorama CBN. Eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo que foi notícia nesta quarta-feira, dia 12 de janeiro de 2022. Começa essa edição falando sobre testes de Covid. Com essa explosão de pessoas que estão com sintomas, a primeira coisa que o pessoal pensa é: vou fazer um teste de Covid para saber se eu tô com Covid ou se eu estou com influenza, né? Mas a Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica, a Abramed, recomendou hoje aos laboratórios privados brasileiros que cessem a testagem de pacientes com poucos sintomas ou assintomáticos para a Covid-19. A justificativa para essa pausa dessa avaliação dos pacientes de baixo risco é porque está faltando matéria-prima para a realização de testes RT-PCR e também de testes de antígeno. E quem falou isso foi o Alex Galoro, que é diretor do Comitê Técnico de Análises Clínicas da Abramed, em entrevista ao jornal O Globo. Ele disse que não é possível ainda determinar até quando os laboratórios privados brasileiros vão ter testes disponíveis para toda a população. E ele disse que se a gente continuar nesse ritmo atual, é possível que aconteça desabastecimento generalizado nas próximas semanas até o mês de fevereiro. Porque dessa vez, esse problema também está acontecendo em escala global, porque os insumos que são usados aqui no Brasil são em grande maioria produzidos na Europa, nos Estados Unidos e na China, e também em alguns casos na Coreia do Sul. Só que parte desses países também foram atingidos pela variante Ômicron, o que causou um desabastecimento nos estoques de outras regiões do mundo. Então, diante desse cenário, em nota, a Abramed sugere que sejam priorizados os pacientes que tenham maior gravidade de sintomas, pacientes hospitalizados e cirúrgicos e pessoas no grupo de risco, além de trabalhadores assistenciais da área de saúde e colaboradores de serviços essenciais. Segundo a instituição, os assintomáticos e os pacientes que têm poucos sintomas devem seguir o isolamento necessário para conter a disseminação do vírus. Inclusive, segundo informações do colunista do jornal o Globo e da CBN, Lauro Jardim, a Redditor, que é a maior rede privada de hospitais do Brasil, suspendeu hoje os testes para a detecção de Covid e influenza justamente por falta de matéria-prima. Agora eles estão seguindo a recomendação da Abramed e estão fazendo só para casos graves. E para fechar esse assunto aqui sobre testes, hoje o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que o Ministério vai enviar nos próximos dias documentos à Anvisa sobre os autotestes de Covid-19. Ele deu essa declaração depois que o presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Antônio Barra Torres, dizer em entrevista a Andréa Sadi da Globo News que a Anvisa aguardava a papelada do governo federal para liberar estes testes. Enquanto isso, hoje teve mais uma declaração negacionista do presidente Jair Bolsonaro. Ele minimizou o avanço da Ômicron no Brasil e chegou a dizer que a variante é até bem-vinda. Pois é, Bolsonaro minimizou essa cepa. Vamos ouvir para você tirar a prova. As próprias pessoas que entendem de verdade dizem que ela tem uma capacidade de divulgar, de difundir muito grande, né? Mas de letalidade muito pequena. Dizem até que seria um vírus vacinal.
né, deveriam até, segundo algumas pessoas estudiosas e sérias e não vinculadas a farmacêuticas, né, dizem que a Omicron é bem-vinda, que pode sim sinalizar o fim da pandemia. Bom, vamos para o lado da ciência. E especialistas destacam que a Omicron traz risco de sobrecarga ao sistema de saúde. E eles destacam que o vírus ainda pode sofrer muitas mutações e não se sabe se elas vão tornar a doença mais ou menos grave. Além disso, ela também mata. Inclusive, hoje, o diretor executivo da Organização Mundial da Saúde, o Mike Ryan, rebateu essas declarações do presidente Jair Bolsonaro. Ele disse que a variante Omicron é menos severa, mas não é uma doença leve. E ele comentou que há pacientes em todo o mundo em UTIs que respiram com a ajuda de aparelhos e tentam conseguir fôlego no oxigênio. Além disso, ele disse que nenhuma variante é bem-vinda. Bom, voltando a essa entrevista do presidente Jair Bolsonaro, ele voltou a criticar a imunização infantil que deve começar ainda neste mês. Bolsonaro disse que quase zero ou um número muito pequeno de crianças morreu de Covid no país. E esse número pequeno ainda tinha o fato da criança ter comorbidade. É claro que essa é mais uma mentira que é disseminada pelo presidente, já que são pelo menos 324 crianças de 5 a 11 anos de idade que foram vítimas dessa doença aqui no Brasil. Já o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, ele também falou sobre esse assunto hoje, mas ele reconheceu que ampliar a vacinação contra a Covid no Brasil é essencial para conter os casos da doença. Segundo o ministro, isso deve ocorrer principalmente no norte, porque a aplicação da segunda dose e a dose de reforço na região está muito baixa. Queiroga até explicou que as pessoas que não têm o esquema vacinal completo têm mais chance de desenvolver formas graves da doença, o que é defendido e comprovado pelos especialistas na área de infectologia. E até eu quero aproveitar esse gancho, eu quero destacar para você uma entrevista que a intensivista e cardiologista Ludmila Rajar deu para o jornal O Globo de hoje. Ela fala a real situação que ela está encontrando nas UTIs que ela trabalha. E serve até também como um contraponto de alguém que está realmente com a mão na massa, ao contrário do presidente Jair Bolsonaro. Ela disse que atualmente as UTIs estão lotadas de pacientes não vacinados contra a Covid e ela também aproveitou essa entrevista para alertar sobre os danos da doença entre profissionais da saúde. Ao jornal o Globo, a doutora classificou como brutal a diferença no impacto da contaminação pela variante Omicron entre os vacinados e aqueles que não estão imunizados ou que não completaram o ciclo de imunização. Ela até foi questionada pelo jornal se ela já presenciou algum paciente infectado arrependido por não ter tomado a vacina. E ela respondeu, abre aspas, como intensivista, tenho visto cada vez mais pacientes internados arrependidos de não terem sido vacinados. Eles chegam com a forma grave da doença, eles se arrependem, mas já é tarde, fecha aspas. Ela alertou também para a importância da vacinação porque a Covid é um vírus ainda muito novo e que ainda traz muitas surpresas. E ela ressaltou ainda que, com a variante Omicron, a doença tem apresentado um comportamento semelhante tanto nos sistemas público e privado. Em outro ponto da entrevista, a médica disse que em uma semana os sistemas de saúde devem entrar em colapso no Brasil, justamente pelo aumento no número de infecções, levando as pessoas a se encaminharem aos ambulatórios e também a quantidade de profissionais de saúde afastados por também estarem contaminados pela Covid-19. E para você ter uma ideia de como essa variante ainda é mais transmissível, uma nova análise que foi feita pelo Instituto Todos pela Saúde em parceria com os laboratórios DASA e DB Molecular constatou em 98,7% das amostras a indicação de infecção pela variante Omicron. Os pesquisadores analisaram mais de 8.000 amostras que foram coletadas só nesse período entre 2 e 8 de janeiro.
vou retomar agora um assunto que a Bianca Santos trouxe na primeira edição do Panorama CBN de hoje, que é em relação às restrições que o governo de São Paulo iria anunciar hoje. Eu falei iria porque, na verdade, o governo de São Paulo anunciou uma recomendação para que as prefeituras reduzam em 30% a capacidade de público para eventos no estado e também a exigência do comprovante de vacinação. Como eu falei, é uma recomendação e não uma determinação. Então, na prática, cabe a cada prefeitura chancelar essa nova decisão e colocar como obrigatória. Essa recomendação para a nova restrição vale também para festas, shows, eventos culturais e corporativos. Mas no caso de eventos esportivos, como futebol, a ocupação máxima de 70% é uma determinação do governo de São Paulo. Então, é obrigatória, assim como a apresentação do comprovante de vacinação. Essa determinação vale nos estádios a partir do dia 23 de janeiro, com a volta do Campeonato Paulista. O governo paulista também prorrogou a obrigatoriedade do uso de máscaras no estado até o dia 31 de março. Até porque na coletiva de hoje foi divulgado que houve um aumento de 58% de pessoas internadas em leitos de UTI nas últimas 2 semanas. E há também um crescimento maior nas enfermarias e teve um aumento de quase 100% em 15 dias. Então, o número de pessoas que se infectam ainda é muito elevado, assim como as internações, mesmo que elas sejam menos graves. Segundo o coordenador do Centro de Contingência de São Paulo, João Gabardo, o estado de São Paulo está enfrentando uma pandemia dos não vacinados. E quando a gente fala nos não vacinados, nós estamos falando das pessoas com mais de 18 anos que não completaram o seu esquema vacinal, e nós estamos falando nas crianças que ainda não foram vacinadas. Esses 2 segmentos, as crianças não vacinadas e os adultos que por uma razão ou outra não foram vacinados, é que são responsáveis por esse acréscimo que nós deslumbramos nos números de internações e nos números de casos. O Gabardo falou agora há pouco sobre vacinação infantil, né? E falando sobre isso, o governo de São Paulo iniciou hoje o pré-cadastro de crianças na plataforma do Vacine Já. Então, pais e responsáveis aqui de São Paulo, vocês já podem inscrever os seus filhos de 5 a 11 anos para tomar vacina. O governo prevê o início da vacinação de crianças até sábado, isso se o Ministério da Saúde cumprir o prazo de entrega das doses da Pfizer, que começa a partir de sexta-feira. Momento de atualizar você sobre os estragos das chuvas em Minas Gerais. O número de municípios do estado em situação de emergência por causa das consequências das fortes chuvas mais que dobrou. Até ontem eram 145 e hoje a Defesa Civil do Estado informou que são 341 cidades. Esse é o maior número, pelo menos dos últimos 8 anos, e representa 40% do total dos municípios do estado. Além disso, subiu de 19 para 24 o número de mortes em ocorrências relacionadas a chuvas em Minas. E o número de pessoas fora de casa por causa de alagamentos e desabamentos deu um salto em 24 horas, passando de cerca de 17 mil para aproximadamente 28.600, conforme o boletim da Defesa Civil. E nessa quarta-feira, a chuva deu uma trégua em vários pontos de Minas Gerais, inclusive na Grande BH, mas muitos municípios continuam debaixo d'água. É o caso, por exemplo, de Juatuba, que fica na região metropolitana de BH, onde cerca de 2.000 pessoas tiveram as residências inundadas. E essa situação persiste por lá há 5 dias. E o prefeito da cidade, Adonis Pereira, contou na programação da CBN que muita gente substituiu os carros por barcos para conseguir seguir a rotina. E os alagamentos impactaram também a produção industrial. A cidade teve vários alagamentos em vários pontos. Aí nós tivemos também a MG 50 totalmente interditada.
não passa carro, não passa nada lá. E tem um polo industrial da cidade que fica na MG 50, e por ela ter sido alagado em algum ponto dela lá, o refluxo que deu no rio Paraopeba, as pessoas foram trabalhar de barco. São várias empresas, é uma fábrica de vacina também, que é considerada a maior da América Latina, fábrica de vacina animal, e as empresas são de autopeças, né? Elas fabricam peças para várias montadoras. Então é uma situação assim de muita água nas casas das pessoas. Até agora ainda tem casa ainda que está com água ainda. Também na Grande BH, uma comunidade indígena, Pataxó Ranranran, perdeu tudo com o transbordamento do rio Paraopeba, que fica em São Joaquim de Bicas. Desde o fim de semana, 105 indígenas estão abrigados numa escola municipal. E o vice-cacique da aldeia, o Sucupira Pataxó, disse para nossa repórter em Minas, Laura Marques, que a lama de minério que caiu no rio durante o rompimento da barragem da Vale em 2019, agora tomou conta de toda a comunidade depois dessa inundação. A lama tomou conta do rio, né? A gente não pode ter contato, né, com a água do rio, nem caçar, nem pescar, que era hábito da gente. E hoje a lama está dentro das nossas casas. A lama está no quintal, está em tudo que é canto. E nada de resolver nada, sem resposta de nada. Se nós vai sair daqui para um local de vírus com a criança, porque ali não dá mais, é uma área de contaminação, eles podem pegar doenças, né? Tem muito rato agora, cobra, né? Não tem como a gente viver ali mais. Os indígenas reivindicam que a Vale garanta abrigo para a comunidade. A mineradora respondeu apenas para nossa reportagem que segue cumprindo as obrigações previstas em um acordo que a empresa assinou com o Ministério Público Federal para garantir o apoio às comunidades indígenas após o rompimento da barragem. No Espírito Santo, a situação por lá também não está nada boa, porque após as fortes chuvas que atingiram o Espírito Santo nos últimos dias, as cidades de Castelo, Ibatiba e Guaçuí, no sul do estado, decretaram situação de emergência. De acordo com o último boletim da Defesa Civil do estado, 789 pessoas ainda estão desalojadas e 159 estão desabrigadas no estado. Enquanto rola todo esse caos no Brasil, o presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Economia Paulo Guedes assinaram hoje um decreto liberando voos na classe executiva para ministros do governo que façam viagens internacionais de mais de 7 horas. Pois é, você ouviu direito. Esse texto está até publicado no Diário Oficial de hoje e mexe em um decreto de 2018 do então presidente Michel Temer. E como é que era esse decreto que foi publicado na época? A determinação era de que passagens de servidores e dependentes pagas pelo órgão competente sempre deveriam ser na classe econômica. E quem quisesse uma passagem melhor deveria pagar a diferença. Mas agora Bolsonaro fez aquele upgrade para as viagens para fora do país e que duram mais de 7 horas. O objetivo, segundo o Palácio do Planalto, é diminuir o risco de restrições físicas e impactos à saúde de agentes públicos que precisam ir ao exterior. Ou seja, agora os agentes públicos vão ter mais espaço na classe executiva para esticar as pernas, para não ter nenhum tipo de problema de saúde. No mercado financeiro, a Bolsa de Valores de São Paulo encerrou o dia de hoje em alta de 2% aos 105.850 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial fechou o dia em baixa de 0,78%, cotado a R$ 5,535. Já o euro terminou negociado a R$ 6,337, com uma desvalorização de 0,06%.
No esporte, vamos para aquela novela de Novak Djokovic. O tenista número 1 do mundo, ele não cansa de passar vergonha e também de ser um péssimo exemplo. E eu vou te explicar por quê. Hoje ele admitiu um erro no formulário de entrada na Austrália. E para piorar, ele admitiu também não ter respeitado o isolamento obrigatório para quem tem Covid-19. Isso mesmo, eu vou explicar para você todos os detalhes. Começando pela história do formulário. Ele declarou que ele não tinha feito nenhuma viagem nos 14 dias anteriores à entrada dele na Austrália, né? Mas nas redes sociais tem até fotos dele na Espanha. E nesse caso, ele resolveu culpar o agente dele por esse erro no preenchimento. Eu lembro você que o tenista é alvo de uma investigação no país para saber se ele mentiu no formulário de entrada. E ele pode ser preso por comunicação falsa com uma pena de 12 meses. Então a justificativa dele foi que o agente dele errou o preenchimento no formulário. Agora, sobre a quebra de isolamento. Ele disse que resolveu quebrar o isolamento obrigatório quando ele estava com Covid, porque ele resolveu conceder uma entrevista que já estava agendada para o jornal francês L'Équipe. Segundo ele, era um compromisso de longa data que foi estabelecido com o jornalista do L'Équipe e por isso ele não quis desmarcar essa entrevista exclusiva e a sessão de fotos. O sérvio disse que cancelou todos os compromissos do dia, exceto o papo com essa equipe francesa, e durante a entrevista ele ficou com máscara e manteve o distanciamento social. Mas durante a sessão de fotos, ele tirou a máscara. Ou seja, francamente, né? Sem comentários. No cenário internacional, o primeiro-ministro britânico Boris Johnson pediu hoje desculpas por ter participado de uma festa durante o lockdown no Reino Unido, mas ele disse que achava que estava em uma reunião de trabalho. E ele se referiu a um encontro que foi registrado em maio de 2020, no auge da pandemia, em que ele foi flagrado nos jardins de Downing Street, que é a residência oficial do primeiro-ministro, e ele estava em meio a garrafas de bebidas e uma pequena aglomeração. Mas essa não é a única festa que teria acontecido na sede do governo durante a pandemia. Ao menos mais 5 encontros estão listados por reportagens da imprensa local. E até opositores acusam Boris Johnson de mentir e pedem que ele deixe o cargo. Esse escândalo está sendo chamado no Reino Unido de Partygate, que é uma referência ao caso Watergate, que derrubou o presidente americano Richard Nixon em 1974. Porque esse episódio, o Partygate, está enfurecendo os britânicos a tal ponto que apenas 27% defendem a permanência do premier no cargo. Agora eu vou te contar notícias do Canadá, aliás, uma iniciativa bem criativa, porque o número de pessoas que se inscreveram para receber a primeira dose de uma vacina contra a Covid aumentou mais de 400% em apenas uma semana em Quebec. E esse crescimento aconteceu após o anúncio de restrições na venda de álcool e maconha para não vacinados. Por lá, a maconha é legalizada para fins recreativos desde 2018. Para você ter uma ideia, na sexta-feira passada, o número de agendamentos diários subiu de 1.500 para mais de 6.000. E com isso, o governo local agradeceu àqueles que finalmente decidiram dar o primeiro passo para essa imunização. Então, a partir da semana que vem, os locais que vendem bebidas e maconha vão exigir o passaporte vacinal em Quebec. Além disso, a província canadense também vai cobrar um imposto de saúde para os moradores que não estiverem vacinados contra a Covid-19, porque atualmente a província está enfrentando um aumento de infecções. Esse valor dessa taxa e desse imposto ainda não foi decidido, mas segundo o governo local vai ser um valor significativo. Eu vou
embora com ela, a cantora mais famosa e a pessoa mais famosa de Quebec, a canadense Celine Dion. E é com a música Make You Happy que eu vou ficando por aqui em mais uma edição do Panorama CBN. Muito obrigada pela companhia de hoje. O roteiro dessa edição foi escrito por mim, a montagem e a sonorização são do Fernando Paes. E você pode me encontrar lá nas redes sociais no @Juliana_Deprado no Twitter e no Insta é só procurar por @JulianaDeprado. E também tem o e-mail juliana.prado@cbn.com.br. E não se esqueça que amanhã a Bianca Santos te espera na primeira edição do Panorama CBN. Beijos pra você e até mais! Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.